E se tudo que você vê, sente e toca não for real? E se o universo inteiro for um programa de computador rodando em algum lugar que você nunca vai conseguir acessar? E se você for um personagem numa simulação criada por uma civilização que nem existe mais? Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai explorar uma das ideias mais perturbadoras e fascinantes já levadas a sério pela ciência e pela filosofia moderna, a teoria da simulação. E antes de mergulhar fundo, deixa eu jogar algumas perguntas no ar que a gente vai respondendo ao longo do vídeo. Se você curtiu o tema, já deixa o like antes de continuar. A física quântica tem alguma coisa a ver com a ideia de que vivemos numa simulação? Elon Musk realmente acredita que vivemos num programa de computador? Existe alguma forma de provar ou refutar que a realidade é simulada? E se for uma simulação, quem criou? E por quê? Guarda essas perguntas. A gente vai respondendo cada uma. Essa ideia não é nova. Em 1641, o filósofo francês René Descartes escreveu sobre a possibilidade de um gênio maligno que simulava a realidade em seus mínimos detalhes para nos enganar. Descartes usou isso como experimento mental. Se um ser poderoso pudesse criar uma realidade falsa perfeita, como você saberia que está nela? Não saberia. A dúvida radical de Descartes chegou a uma única certeza: penso, logo existo. Mas o mundo ao redor, esse ele não podia garantir. 350 anos depois, em 1999, a trilogia Matrix levou essa ideia para o cinema e plantou a pergunta na cabeça de milhões de pessoas. E em 2003, o filósofo sueco Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, transformou o experimento mental numa das hipóteses filosóficas mais discutidas do século XXI. O argumento de Bostrom é elegante e perturbador. Ele propõe que uma de 3 afirmações deve ser verdadeira. A primeira, civilizações avançadas quase sempre se extinguem antes de atingir o poder computacional necessário para simular universos inteiros. A segunda, civilizações avançadas existem, mas por alguma razão nunca se interessam em criar essas simulações, talvez por ética, talvez por falta de interesse. A terceira, nós quase certamente vivemos numa simulação. O raciocínio é o seguinte: se uma civilização tecnologicamente madura pode criar simulações com seres conscientes, ela vai criar muitas. Talvez milhões, talvez bilhões. Afinal, uma vez que você tem o poder computacional, o custo marginal de criar mais uma simulação é pequeno. Então haveria muito mais universos simulados do que universos reais. E se há muito mais simulações do que realidades, a probabilidade de você estar na realidade base é estatisticamente ínfima. É como estar numa sala com um ser humano real e 1000 clones perfeitos. Se você for escolhido aleatoriamente, a chance de ser o original é 1 em 1001. Você provavelmente é um personagem numa das muitas simulações. A menos que a primeira ou a segunda afirmação seja verdadeira. Mas aí surge outra pergunta: por que acreditar que somos a exceção que se extinguiu, ou que não quer simular, em vez de sermos a regra? E aqui vem a primeira resposta que você estava esperando. Elon Musk realmente acredita nisso? Em 2016, numa conferência de tecnologia em Nova York, Elon Musk foi questionado diretamente. Ele respondeu que a probabilidade de vivermos na realidade base é de 1 em bilhões, literalmente 1 em bilhões. O argumento que ele usa é simples: olha para onde os videogames estavam há 40 anos. Bom, 2 retângulos e um quadrado numa tela. Hoje temos mundos virtuais fotorrealistas com inteligência artificial avançada. Se essa progressão continuar por mais alguns séculos ou milênios, criar uma simulação indistinguível da realidade se torna inevitável. E se é inevitável criar uma, vai se criar milhões. Portanto, muito provavelmente já estamos em uma. O astrofísico Neil deGrasse Tyson disse que a probabilidade de estarmos numa simulação é maior que 50%. O filósofo David Chalmers defende ativamente a hipótese em seus trabalhos acadêmicos. Não são lunáticos. São pessoas que levam a lógica do argumento a sério. Mas e a ciência? E a física? E aqui vem a segunda resposta que estava no ar.
A física quântica tem alguma coisa a ver com a ideia de que vivemos numa simulação? Mais do que parece, e de um jeito que vai te fazer pensar diferente sobre a realidade. Na física quântica, partículas subatômicas existem em estados de superposição, ou seja, não estão num lugar específico até serem observadas. Antes da medição, uma partícula existe simultaneamente em múltiplos lugares, como uma nuvem de probabilidades. No momento em que você a observa, ela colapsa para um estado definido. É como se o universo só renderizasse o que está sendo olhado. Exatamente como um videogame moderno que só processa em alta resolução o que está dentro do campo de visão do jogador, economizando recursos computacionais. O que está atrás, fora da câmera, fica em baixa resolução ou nem é calculado. Os físicos chamam isso de colapso da função de onda. Filósofos da simulação chamam de comportamento computacional do universo. Não é uma prova, mas é uma coincidência perturbadora. Outro detalhe que muita gente não sabe: o universo parece ter uma resolução máxima. Existe uma distância mínima abaixo da qual o espaço não pode ser dividido. Chama-se comprimento de Planck, aproximadamente 10 elevado a menos 35 metros. Como os pixels de uma tela. Uma grade fundamental abaixo da qual nada existe. Abaixo desse limite, o conceito de distância perde o sentido. Para alguns físicos isso sugere que o universo é discreto, não contínuo. E universos discretos são muito mais fáceis de simular computacionalmente do que universos de resolução infinita. O cosmólogo do MIT Max Tegmark vai ainda mais longe. Ele propõe que o universo não apenas pode ser descrito matematicamente. Ele é matemática. Não existe nada além das estruturas matemáticas. A matéria, o espaço, o tempo são todos expressões de relações matemáticas. E se o universo é fundamentalmente matemático, a distinção entre um universo real e um universo simulado pode não existir. Um universo que roda numa simulação matemática perfeita seria indistinguível de um universo real. Eles seriam a mesma coisa. A distinção entre real e simulado pode não existir. E agora a terceira resposta. Existe alguma forma de provar ou refutar que a realidade é simulada? Essa é a pergunta mais honesta e mais difícil. E a resposta é frustrante: talvez não. Uma simulação perfeita seria por definição indistinguível da realidade. Se os simuladores programaram leis físicas consistentes, se a história do universo foi renderizada de forma coerente, se cada teste que você fizer retorna resultados dentro das regras da simulação, não há nenhum experimento possível que possa provar que você está sendo enganado. É o argumento de Descartes de volta, atualizado. Mas alguns físicos tentaram. Em 2012, pesquisadores da Universidade de Washington propuseram que uma simulação computacional teria limitações energéticas que deixariam marcas observáveis na estrutura dos raios cósmicos em altas energias. Se os raios cósmicos mostrassem padrões que só fazem sentido numa grade computacional, seria uma evidência. Os dados ainda não confirmaram nem negaram. E em 2022, um estudo publicado no AR14 propôs testes baseados em simulações quânticas, buscando inconsistências que uma simulação imperfeita poderia deixar escapar. Nenhuma conclusão definitiva ainda. Os céticos da teoria têm argumentos fortes. A física Sabine Seinfelder aponta que a hipótese da simulação não é ciência porque não faz previsões testáveis. É metafísica disfarçada de física. Ela escreve que a teoria pode ser interessante filosoficamente, mas não tem como avançar cientificamente enquanto não propuser algo que possa ser falsificado. E ela tem razão nesse ponto. Uma teoria que explica tudo mas não pode ser testada não é ciência, é crença. Outros físicos apontam que simular um universo inteiro com cada partícula, cada campo quântico, cada interação, cada partícula de poeira em cada galáxia, exigiria um poder computacional absurdamente maior do que o universo inteiro que está sendo simulado. Como uma simulação pode rodar dentro de algo menor do que ela própria? A resposta dos defensores é que a simulação não precisa renderizar tudo o tempo todo, só o que está sendo observado, como um videogame que só processa o que está na tela do jogador. E aí voltamos à física quântica, ao colapso da função de onda, e à estranha coincidência de que o universo parece funcionar exatamente assim.
E finalmente a quarta resposta que ficou no ar. Se for uma simulação, quem criou? E por quê? Aqui a teoria encontra seu limite mais filosófico. Se estamos numa simulação, ela foi criada por uma civilização que existe num nível de realidade acima do nosso. Mas essa civilização também pode estar numa simulação criada por outra ainda mais avançada. E assim por diante numa cadeia potencialmente infinita de simulações alinhadas. Bostrom chama isso de cadeia de simulações. E o nível base, a realidade que não é simulada por ninguém, pode ser radicalmente diferente de tudo que conseguimos imaginar. Talvez não tenha física como a nossa. Talvez não tenha tempo. Talvez não tenha espaço. Quanto ao porquê de ter criado nossa simulação, as possibilidades são igualmente perturbadoras. Pesquisas científicas sobre como universos evoluem, entretenimento de uma civilização entediada, um experimento de uma criança numa tarde de domingo num planeta que não tem nome no nosso vocabulário, ou simplesmente porque podiam fazer e fizeram, sem objetivo específico, como a gente instala um jogo no computador e depois esquece. A gente não tem como saber. Se os simuladores são suficientemente avançados, eles podem ter programado leis que tornam impossível detectar a simulação de dentro dela. O cosmólogo do MIT Max Tegmark deu um conselho que ficou famoso. Por enquanto, o importante é ir lá fora e fazer coisas realmente interessantes, de forma que os simuladores não te desliguem. E você, acha que estamos vivendo numa simulação? E se descobrisse com certeza que sim, isso mudaria alguma coisa na forma como você vive? Você trataria as pessoas diferente? Tomaria riscos que não tomaria? Ou agiria exatamente igual, porque a experiência de viver continuaria sendo real independente do substrato? Me conta nos comentários, porque essa é exatamente o tipo de pergunta que não tem resposta certa e onde cada pessoa chega a um lugar completamente diferente. Eu leio todos os comentários. Se você chegou até aqui, obrigado de verdade. Cada like e comentário ajuda muito o canal a crescer. Você já assistiu o vídeo sobre o paradoxo de Fermi e o Big Bang aqui no canal? Vai lá depois, porque as 3 ideias se conectam de um jeito que vai te deixar com a cabeça girando. Se inscreve, ativa o sininho, a gente tem muita coisa boa vindo por aí. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o universo é enorme demais pra gente ser a única coisa interessante nele. Tchau!